Olá, meu nome é Rosilene de Matos Vieira, sou mestranda no programa de pós-graduação em sustentabilidade socioeconômica ambiental. A minha orientadora é a professora Kerley dos Santos Alves e co-orientadora a professora Vera Lúcia de Miranda Guarda. O título do meu trabalho é Monitoramento Hídrico Participativo, o engajamento por gênero na ciência cidadã. Para entender melhor essa pesquisa, começa explicando que a ciência cidadã é onde tem a participação ativa do cidadão. Ele colabora com a ciência através de informações. O monitoramento hídrico participativo é um projeto de ciência cidadã desenvolvido em 4 comunidades na bacia do Rio Doce nos anos de 2022 e 2023. Este projeto foi desenvolvido pela Tríplice Aliança Fundação Renova, em parceria com a Unesco e o Comitê de Bacia do Rio Doce. O objetivo desse trabalho é analisar o impacto da participação comunitária em projetos de ciência cidadã, especificamente aqueles focados em monitoramento hídrico participativo com a segregação de dados por gênero e sua influência nos avanços e ou retrocessos no contexto social. Este estudo adotou uma abordagem quali-quantitativa, empregando procedimentos metodológicos que incluem revisão da literatura e estudo de caso. Os critérios de seleção em relação à revisão da literatura foram definidos com base em trabalhos publicados nos últimos 10 anos, de 2014 a 2024. Os descritores utilizados para a busca foram monitoramento hídrico participativo, gênero, participação comunitária, ciência cidadã e engajamento. Em relação ao estudo de caso, envolveu a coleta e análise descritiva de dados específicos dos relatórios do projeto de ciência cidadã de monitoramento hídrico participativo. Em relação aos resultados, a pesquisa para a revisão da literatura resultou em 20 artigos, 13 para o Google Acadêmico e 7 para o Cielo. Entretanto, observou-se que há uma escassez de documentos que abordem a segregação de dados por gênero em projetos de ciência cidadã, monitoramento hídrico participativo. Na figura 1, em relação ao estudo de caso do projeto de ciência cidadã, observou-se que dos 97 participantes, 60% eram do sexo feminino e 40% do sexo masculino. Em relação à figura 2, onde o projeto foi desenvolvido no ano de 2022 nas comunidades de Cava Grande, Regência e Itabaúna, a análise dos dados revela que a participação das mulheres superou a dos homens em todas as comunidades. Esse maior envolvimento feminino pode ser explicado pelas características específicas de cada envolvido, ressaltando a importância de reconhecer e respeitar as peculiaridades de cada cidadão. No entanto, comprova a afirmação do terceiro princípio de Dublin, onde afirma que as mulheres formam um papel principal na provisão, gerenciamento e proteção da água. Em relação ao ano de 2023, onde foi desenvolvido na comunidade de Baguari e com membros do Comitê de Bacia do Rio Doce, quando comparado com a participação dos membros, esses valores se inverteram. Esses dados confirmam os estudos realizados por Matos 2022, onde em comitês de bacias a participação de mulheres é de 30%, ou seja, um ambiente totalmente masculinizado, onde as mulheres têm dificuldades de acesso. Após as análises, podemos concluir que, em relação à pergunta sobre a segregação de dados por gênero em ciência cidadã, em projetos de monitoramento hídrico participativo, usando a revisão da literatura, traz um contexto ainda incipiente para esses tipos de dados. A análise do projeto de ciência cidadã na Bacia do Rio Doce conclui que, quando se trata de comunidade, a participação das mulheres é maior. No entanto, quando se trata do CBH Doce, os homens são maioria. Para aumentar a participação de todos os gêneros em projetos de ciência cidadã, é essencial explorar novas possibilidades que incentivem o envolvimento de todos. Isso contribuirá para uma integração mais ampla e inclusiva de todos os cidadãos.
Essas são algumas referências que foram utilizadas para o desenvolvimento da pesquisa. Este é um pouco do meu trabalho. As autoras agradecem à Universidade Federal de Ouro Preto e também à Fundação Renova, à Unesco e ao Comitê de Bacia do Rio Doce pela disponibilização de dados. Obrigada.